Olhem, para nós quebrarmos um bocadinho o gelo, mas também para aliviar o meu próprio nervosismo, eu ia convidar que nós cantássemos um salmo que cantamos muitas vezes na Quaresma também, que é o Salmo 95, que nos vem recordar uma dimensão que eu gostava de partilhar convosco nesta noite. Vamos cantar com o refrão: hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças, aclamemos ao som de aclamações. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Pois grande Deus é o Senhor, Rei maior que todos os deuses. Em sua mão estão as profundezas da terra. Dele é o mar e a terra firme que suas mãos formaram. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Entrai, prostrai-vos e inclinai-vos de joelhos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, nós o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bem, queridos amigos, agradeço o convite do Padre Rui Valério, agradeço o vosso convite também. Nós estamos já muito perto da vossa celebração do Santo Adrião, não é? E um homem que, no fundo, quando lhe perguntam, entende? Quando ele pergunta quais são as razões da coragem dos mártires, é porque há mistérios, há realidades que nem nos passa pela imaginação que nos esperam. E nós sabemos como isso converteu Adrião, como isso foi a razão pela qual ele, que nem conhecia a fé cristã, se deixa encantar pelo mistério de Cristo. Eu hoje gostava, nesta Semana da Palavra, de vos propor uma segunda dimensão que está profundamente ligada à experiência da descoberta da Bíblia e da descoberta da Palavra de Deus. É porque não há palavra sem haver destinatário. Não há comunicação de Deus se ela não gera em nós uma capacidade de escuta. E como é que nós, com textos que têm 2.000, 2.500,
certamente muitos deles 3.000 anos do Antigo Testamento, não é? Da redação e, portanto, desta transmissão sucessiva da letra da Escritura, que é tornada capaz de ler, e nós fomos conduzidos a esta dinâmica que ultrapassa a história e a perguntar como é que se ouve a palavra de Deus. Eu gostava de vos propor, em primeiro lugar, o próprio texto de Lucas 11, 27, que temos, 27, 28, que temos aqui transposto. Enquanto Jesus falava, e sabemos como as palavras de Jesus encantavam e arrastavam multidões, uma mulher, levantando a voz do meio da multidão, disse: Felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Ele, porém, retorquiu: Felizes antes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus situa a bem-aventurança numa atitude de escuta, uma escuta ativa que leva à prática. E reparem, este protótipo da relação entre a palavra de Deus e a ação do discípulo é simbolizado na atitude da mãe de Jesus. A verdadeira fecundidade já não é definida pelo sangue, nem por razões sociológicas, mas sim surge de um coração capaz de ouvir a palavra, de modo que essa se traduza numa ação de fidelidade. Reparem que para ser fecunda, a palavra de Escritura deve criar um espaço interior de escuta. Ela exige aquilo que Salomão, ainda muito atemorizado pelo facto de ser agora o novo rei de Judá e de Israel, de ter de assumir uma responsabilidade divina perante o próprio povo, que não pedindo nem ouro, nem prata, nem vitória sobre os inimigos, pede ao Senhor o quê? Um coração capaz de escutar. E isto é muito belo, porque aquilo que é a essência da sabedoria de que Salomão, de alguma forma, é a figura central no Antigo Testamento, começa exatamente por aqui. Um coração que sabe escutar. A dinâmica da revelação divina, de que a Escritura é testemunho e é veículo fundamental, porque é passada por escrito como palavra de vida para nós, ela exige diálogo. É uma revelação de um Deus que vai à procura de um tu. Não é uns senhores, não é uns gerais, não é uns cristãos perdidos aqui. Não, é uma palavra dirigida a mim e que me interpela a mim à procura de uma resposta. E especialmente nas Sagradas Escrituras, é um Deus que fala e um povo que escuta para lhe poder responder. Reparem que, nesse sentido, o homem bíblico caminha na luz da fé e não na visão. Ou seja, mesmo que haja testemunhos de muitos milagres, de muitos prodígios, o que a Escritura procura, mesmo quando narra o prodígio ou o milagre, não é a evidência do olhar, não é ir tocar, como Tomé pensava, se não tocar nas suas chagas não acreditarei, mas sim num lugar de escuta. E a escuta é o lugar onde verdadeiramente se faz a experiência do encontro com o Deus vivo. Esta verdade fundamental torna-se o lugar da experiência da revelação. O testemunho ocular é demasiado fraco para conseguir realizar o encontro com Deus. O ver passa a estar subordinado a escutar, pois só aí se realiza
a relação da aliança. No capítulo 19 do livro do Êxodo, diz assim: Moisés subiu até junto de Deus. Da montanha o Senhor chamou, dizendo: Assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: Vós vistes o que eu fiz ao Egito, como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe até mim. E agora, se escutardes bem a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade particular entre todos os povos, porque é minha a terra inteira. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que transmitirás aos filhos de Israel. Reparai, o ver, a passagem do mar, o rochedo d'água no deserto, o maná que desce do céu, as codornizes que alimentavam o povo, é demasiado pouco para aquilo que a escuta vai realizar. E é na escuta que se dá verdadeiramente esta relação dialógica. Deus fala e o povo, ao escutar, realiza a própria aliança. Não está aqui transcrito, mas lembrai-vos, o Salmo 95, com que nós começávamos esta oração, recordava exatamente este convite. Um povo convidado a ouvir o Senhor. E por isso mesmo se lembram, Ele é o nosso Deus, nós o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Uma fórmula de aliança. E por isso mesmo a condição é, ouve, porque se hoje ouvires, atualiza-se na tua vida esta experiência de aliança e de encontro com Deus. Por que Jesus diz a Tomé: felizes os que acreditam sem terem visto? É curioso porque a expressão grega que aparece no Evangelho de São João, sabem, foram escritos em grego os textos do Novo Testamento, né? Diz makarioi, significa mais felizes são aqueles que acreditam sem terem visto. Porque vai ser a dinâmica de uma palavra comunicada e escutada na fé que se vai sobrepor à própria visibilidade do mistério do ressuscitado. E é isto que nos é oferecido. Nós, destinatários da palavra, precisamos aprender a escutar para que esta bem-aventurança contida na promessa de Jesus a Tomé se atualize na nossa vida também. Qual é a dinâmica de escuta que a palavra de Deus, ela também, se torna guia para nós? Primeiro, o silêncio. E é das coisas mais belas que nós vemos em grandes relatos bíblicos, não é? Como este período de silêncio faz parte integrante do encontro com Deus. Pensem no capítulo 7 do livro de Isaías. Quando ele se sente arrebatado numa visão semelhante ao santuário e diz que ficou sem palavra e que só quando vem um anjo com uma brasa fumegante e toca os seus lábios impuros é que ele é habilitado para comunicar a palavra. Toda a dinâmica de contemplação da glória e do divino é exatamente a dinâmica de quem escuta. Pensem em Paulo, o apóstolo de Cristo. Quando faz um encontro com o ressuscitado, fica cego, para que depois seja a instrução de Ananias que o possa libertar da cegueira, apenas pela escuta, porque é a palavra que vai, ouvida no coração, que vai permitir uma nova abertura do olhar daquele que será escolhido
como apóstolo dos gentios. Nós vivemos num mundo cercado de palavras. A palavra na civilização do provisório. A palavra é um dos grandes poderes da sociedade de hoje. Até inventamos notícias falsas para fazer circular opiniões. Instrumento privilegiado de informação e de comunicação, podemos dizer que a modernidade foi o tempo da embriaguez das palavras, enquanto hoje vivemos na época das pós-verdades. Negamos o valor da palavra e, em último caso, esvazia-se a palavra e a comunicação, acentuando apenas a emoção do provisório. E é por isso que as notícias bombásticas, os títulos vigorosos, digamos, da comunicação social, alimentam-se disso. Não importa se é verdade ou não. O que importa é a emoção do provisório que elas provocam. Quando a palavra se torna tão frágil como nos nossos dias, onde nem sequer aquilo que é dito na internet ou publicado num jornal tem a garantia de ser uma verdade, a palavra é frágil, ficamos relegados à pobreza do episódico, do instante que passa e não se deixa aprisionar. Mais do que o simples ouvir, escutar implica um ato de vontade, um desejo de acolher, de compreender, de dar atenção ao que vem de fora de nós. Não basta estar lá, fazer uma experiência, por mais rica que nos pareça, ou limitar-se a ser estimulados por efeitos especiais. É o problema da nossa catequese. A gente tem turmas cheias de catequese. Na paróquia onde eu estou, tem 600 crianças na catequese, não é? Será que todos ouvem? Eu sei que os catequistas falam. Agora, o problema não é estar lá ou ter os ouvidos no sítio, mas sim, podemos ouvir muito, mas sem este ato voluntário de fazer silêncio interior, seremos capazes de escutar. Isso significa, posso repetir horas a fio, leituras contínuas da Bíblia. É assim, minha paróquia, onde eu estou neste momento, estão a fazer 2 experiências. Uma já está a correr e outra vai correr dentro de alguns dias, não é? Uma é escrever a Bíblia à mão. Começamos com os Evangelhos, gostávamos de ter os 4 Evangelhos escritos pela comunidade que se reúne. Bem, está ali a copiar, dá trabalho. Outra vai ser ler o Evangelho, os 4 Evangelhos, e gravá-los num suporte auditivo, de forma que depois até se possa reproduzir as diversas vozes daqueles que leram. Mas a escrita, a leitura, a proclamação, se não tem esta capacidade de provocar o acolhimento interior, ficam lá. Um DVD há de registrar o áudio, o papel registra a letra. Mas se não houver escuta, de nada serve. O silêncio, então, vem perguntar exatamente que tipo de encontro eu faço. O silêncio torna-se a expectativa de um encontro, preparação para uma presença, quase que uma antecipação da glória. O silêncio é necessário para que nasça o diálogo, para que as palavras se carreguem de significado e encham-se de vida. É um silêncio que envolve tudo e temos de ser realistas. É muito difícil fazer silêncio interior com a televisão ligada, com as revistas todas abertas e pensar, agora vou fazer silêncio. Não. Ele tem de envolver os ouvidos, a inteligência, a vontade. Reclama uma decisão de tornar-se disponível para um encontro de confiança. Façamos juntos esta experiência.
Por que é tão difícil fazer silêncio? As nossas assembleias, que se alimentam da palavra de Deus proclamada, sobretudo na Eucaristia, têm um medo terrível do silêncio. Assim que há o silêncio, as pessoas começam a olhar para o relógio, têm que ir fazer o almoço. Ai, meu Deus do céu, se isso hoje demora muito, vou chegar atrasado a tal sítio. Significa que nós estamos preparados para o comício, mas não estamos preparados para o diálogo. Podemos receber muitas informações, o que devemos fazer, mas não fazemos a experiência do encontro com Deus. Nós, no entanto, precisamos de silêncio para chegar ao amor. Quando estamos agitados e inquietos, temos tantos argumentos e razões para não perdoar, para não amar facilmente. Mas quando temos a nossa alma em paz e silêncio, todas essas razões desaparecem. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Lembram-se o que é lá dito? Temos a história de um dos maiores profetas de Israel, profeta Elias. O primeiro livro dos Reis nos conta um bocadinho dessa história, onde Elias, que faz grandes prodígios, comparado com Jesus, os milagres de Jesus não são nada. Elias faz milagres muito maiores. Lembram-se do que Elias fez? Cavou uma piscina profunda, meteu lá a oferenda em cima de uns toros de madeira, mas depois alagou a lenha e a oferenda com água e suplicou que viesse um sinal de Deus, que queimasse aquela oferenda que estava mergulhada no fundo de um lago. E veio um sinal do céu, evaporou toda a água e aceitou a oferenda. Desculpem lá, para encher os olhos, olhem que isso, mesmo com efeitos especiais, torna-se difícil imaginar o acontecimento. E, no entanto, um homem tão poderoso nas suas palavras, que também ressuscitou mortos, é um homem que de repente tem medo. Quando ouve dizer que a rainha o persegue, foge para o deserto. E fugindo para o deserto, pede a morte. Diz, perdeu a razão da sua vida. E nesse sentido, nós vemos como o profeta vive no temor. Vale a pena recordar aqui. Eu peço desculpa, agora sou eu que estou perdido. Capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Deus disse ao profeta que estava desalentado: sai e fica na montanha diante do Senhor. E eis que o Senhor passou. Veio um grande e impetuoso furacão, fendia as montanhas, quebrava os rochedos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no furacão. Depois do furacão, veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, veio um fogo que tudo consumia, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um rumor de uma leve brisa. Quando Elias o ouviu no silêncio, cobriu o rosto com um manto, saiu, pôs-se à entrada da gruta, pois era o Senhor que estava presente. É um texto lindíssimo, que vem nos recordar exatamente isso. A nossa dificuldade em perceber a presença divina é porque nós achamos que, se isto não for com efeitos especiais, alta tecnologia, muitos recursos que, graças a Deus,
nós hoje temos, a coisa não entra. E parece que o ritmo da palavra de Deus nos ensina exatamente o contrário. Que não é preciso nem trovões, que não é preciso nem relâmpagos, nem fogo, nem terremotos, mas é preciso fazer experimentar a brisa suave onde no silêncio se percebe a presença de Deus. Porque é uma presença de amor. É aí que a palavra se torna vida, é aí que a palavra converte o coração. Segundo caminho, de fora para dentro e de dentro para fora. Escutar é deixar que a palavra se torne presença, que encontre espaço em mim. Por isso, a escuta ativa da palavra de Deus exige movimentos de mim para o outro e de Deus para mim. De dentro para fora. De dentro para fora. A palavra é qualquer coisa de dentro para fora. Para criar espaço de encontro, eu preciso esvaziar-me, tornar-me humilde. Jesus dá-nos a regra desse descentrar-se de si mesmo para criar esta consciência que só em Deus e só por Deus e Sua palavra a minha vida ganha significado. Só no caminho de Jesus aprendemos a medida desse movimento de escuta divina que, segundo a carta aos Filipenses, é definitivamente ilustrado em Jesus, o Filho de Deus. Ele, que era de condição divina, humilhou-se a si próprio, assumindo a condição de servo. Só os humildes se preparam para a escuta. Qual a nossa dificuldade? E é um vício que eu tenho muito, os padres, sobretudo quando estão na ação pastoral, temos muito esse vício, não é? Usar a palavra como ilustração das nossas ideias. Estamos no ano da água. O que é que a Bíblia fala da água? A gente copia as citações todas. Água aqui, acolá. Estamos no ano da misericórdia. O que é que a Bíblia fala do perdão? Perdão, perdão, perdão. Estamos no ano paulino. O que é que fala de Paulo, Paulo, Paulo? E passamos a vida a pensar que basta preencher com citações, não é? Para depois tirarmos as conclusões que essas citações nos dão. Reparem que esta exigência da palavra é exatamente o contrário. Eu não sei nada à partida. E é a palavra que vai criar um mundo novo em mim. E, portanto, o aceitar que aquilo que eu sei sozinho, as experiências vividas, podem ser todas relativizadas no encontro com Deus, me supõe pôr numa atitude de pobreza tão grande. Eu escuto uma palavra porque ela vem de Deus. Por outro lado, se é um movimento do sair de dentro para fora, tem de me esvaziar. É também um movimento de fora para dentro. Na consciência da minha pequenez, deixo entrar em mim uma palavra. Uma palavra que me transporta uma história de vida. Nomes, acontecimentos, afetos, emoções que vêm habitar no meu espaço interior. Porque recebo a palavra como um dom, ela é recebida no íntimo do coração como luz que ilumina a escuridão, como força que restaura a fraqueza, como futuro onde as perdas e desilusões pareciam comprometer a minha vida. Mas é sobretudo uma presença que se oferece como relação de amor com o próprio Deus. É por isso que na vida espiritual só se cresce pela profundidade da escuta. Vamos aterrar no concreto. Domingo passado, missa das crianças, tive uma menina de 8 anos a ler a leitura do livro do Gênesis, em que Deus diz: pega no teu filho,
tanto amas, e leva ao monte. E Abraão vai com o filho para o monte, prepara o sacrifício, e quando vai matar o filho, Deus diz, não levantes a mão contra o menino, através do anjo. Bem, a gente passa a vida a tentar minimizar os danos de uma palavra dessas. Porquê? Um pai matar um filho, para nós é uma imagem terrível, é ou não é? Talvez não fosse tão terrível no tempo de Abraão, e vale a pena recordar isso. Os sacrifícios de vidas humanas eram correntes na prática dos cananeus que viviam à volta de Abraão, na Sírio-Palestina. Nós sabemos que esta prática provavelmente é tirada da metáfora agrícola em que eles sabiam que algumas árvores, alguns arbustos, como a videira, é preciso podar para que venha com mais força. Transpuseram isso para uma dinâmica ritual da vida, que talvez cortando o primeiro fruto, não é, do ventre, Deus protegeria a vida que estava para nascer. Não se esqueçam, eram tempos onde uma vida humana valia muito pouco. Qual seria a esperança de vida no tempo de Abraão? 30 anos? O que significava uma vida humana quando não havia remédios para combater uma simples gripe e as pessoas podiam morrer por uma infecção num dente. A vida humana valia pouco, porque aqueles povos estavam sempre em guerra e por isso matar mais um ou menos um valia pouco. E é num contexto desses, onde a vida vale muito pouco, que Deus continuará a propor a Abraão uma relação de escuta. E o texto é admirável, porque nos diz que quem se põe numa atitude de escuta de Deus vai descobrir que Deus nunca lhe pede nada de absurdo. Vai descobrir que Deus é o primeiro aliado da vida. Que Deus é o primeiro a dizer, não, não há sacrifícios humanos, como os teus vizinhos todos fazem. É o próprio Deus que se oferece como Deus da vida. Então Deus andou a brincar com Abraão? Não. Porque é numa atitude de escuta que nós descobrimos que Deus é um apaixonado pela vida. Se a gente passar a vida a desculpar Nosso Senhor de ter pedido uma coisa tão terrível a Abraão, eu acho que nós não entendemos porque que o texto continua a ser proclamado, mesmo sabendo que a imagem se torna repugnante. Embora eu acho que nós tenhamos alguma sorte. A gente vive no tempo que a vida humana também vale muito pouco, é ou não é? A vida de um bebê que está para nascer vale pouco. Se a mãe não o quiser, a gente ajuda a livrar-se dele. A vida de um doente terminal, de um idoso, também vai valer muito pouco, porque querem, digamos, criar um modelo de adocicar a eutanásia. A vida humana hoje vale muito pouco, porque se ela não dá votos, ela não é protegida. A vida humana vale muito pouco, porque nós assistimos genocídios, etc., e estamos preocupados saber se aquilo vai perturbar as nossas relações económicas. Parece que hoje um cão e um gato têm mais sorte. Se não for o veterinário a matá-los, entende? Nós podemos ter problemas com a justiça, enquanto que a vida humana já não dá tantos problemas, pois não? E eu pergunto, no mundo de hoje, eu que ouço o livro do Gênesis e percebo que é numa relação de escuta que eu vou descobrir que Deus ama incondicionalmente a vida, se eu tenho ou não tenho uma aposta para fazer e dizer que viver a fé nos dias de hoje é partilhar este encantamento incondicional que Deus tem pela vida humana. Mais ainda, eu sei que a imagem de um pai que prepara a morte do seu filho é uma imagem terrível, mas como cristão até tem um dado mais, é que o pai, de facto,
entrega o seu Filho à morte. E é Jesus Cristo para dizer que a vida de todos nós, mas de cada um de nós, é preciosa, inegociável, inviolável. E por isso, reparem, nós só conseguimos passar a mensagem de um texto tão bonito como do sacrifício de Isaac, se nos pusermos na atitude inicial. É ouvindo que aprendemos verdadeiramente a amar a vida. Não se esqueçam que a palavra obediência na Bíblia, não é? É a mesma palavra ouvir. Não há duas palavras diferentes. Nós temos ouvir e obedecer. Embora a palavra obedecer vem do ob, audire, quer dizer, ouvir a alguém, não é? Mas evoluiu quase como uma palavra autónoma. Na Bíblia, obedecer e ouvir é a mesma atitude. E quem ouve, converte-se ao mundo de Deus e descobre aquilo que Deus ama, aquilo que para Deus é precioso, aquilo que para Deus é sagrado. A vida de qualquer pessoa humana é sagrada para Deus. A gente depois anda ali a tentar a dizer, então, mas pode-se pedir coisas difíceis? Ouve. E quando ouvires a Deus, e se é Deus que te fala, tu vais descobrir que nada do que Ele te pede é absurdo. É por isso que na aurora do Novo Testamento, Jesus é capaz de propor Maria, mãe, como modelo de escuta. Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Terceiro passo, a dinâmica da memória. A memória é importantíssima para a escuta. No livro do Deuteronômio há um texto muito curioso sobre a importância da memória na dinâmica da fé. Deuteronômio 6. Quando amanhã os teus filhos te perguntarem que regras, leis e preceitos são estes que o Senhor nosso Deus vos impôs, dirás então aos teus filhos: éramos escravos do Faraó no Egito, e o Senhor nos fez sair do Egito. Deus vos impôs, dirás então aos teus filhos, nos fez sair do Egito com mão forte. À nossa vista, o Senhor fez sinais, prodígios enormes e terríveis no Egito, contra o Faraó e toda a sua casa. Quanto a nós, fez-nos sair de lá, para nos introduzir aqui e nos dar a terra que prometera em juramento a nossos pais. O Senhor ordenou-nos então que puséssemos em prática todas estas leis, que temêssemos o Senhor nosso Deus, a fim de sermos eternamente felizes. Há uma função mnemónica da palavra que é aqui indicada. A palavra tem que ser repetida. Contar, narrar, reavivar a memória torna-se o lugar onde a escuta se prolonga no tempo, onde os acontecimentos da salvação permanecem vivos. Falta aí um S, perdão. A memória torna-se o lugar central para que a escuta atualize o hoje da salvação. Na bela oração de Maria, Mãe de Jesus, há um realçar deste aspecto central da memória como dinâmica do acontecimento da salvação, não apenas referido aos homens, mas ao próprio Deus. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. A memória é um dom divino e o próprio Deus se lembra para atualizar hoje, aqui e agora a salvação.
Deixa-me contar uma experiência pessoal da minha infância, que foi uma experiência que teve algo de traumático e ao mesmo tempo revelador. Eu era muito pequeno. Em minha casa, as histórias que se contavam na hora de deitar eram histórias da Bíblia, portanto, aquilo que os meus pais me contavam eram os milagres de Jesus, o chamamento dos discípulos, não é? Eu lembro que havia assim uns livros em que era tudo muito simplificado, não era um texto cuidado como a nossa Bíblia dos Capuchinhos ou a Bíblia de Jerusalém. E eu fui testemunha de uma coisa que me marcou muito. Eu vi a morte do vizinho do lado. Ele caiu na rua e morreu. Pronto, ficou ali estendido, não é? E eu comecei a gritar, a chamar as pessoas, etc., não é? E depois foi todo aquele drama, entende? O vizinho morreu. E depois as pessoas diziam, ai, foi Deus que o chamou. E eu me lembro de dizer, não quero ser chamado por Deus, coisa horrível, não é? Caí no meio da rua. Lembro-me como fosse hoje. O meu pai me pôs sentado assim em cima dos joelhos dele e dizia, mas ouve, tu lembras como é que foi o chamamento dos apóstolos? E depois eu, pronto, para mostrar que sabia, né? Eles estavam a pescar lá num grande lago e não pegavam nada, e depois Jesus mandou lançar as redes para o outro lado. E eles pescaram muitos peixes e seguiram Jesus. Estava a usar o texto de Lucas 5, não é? E depois lembras como é que Jesus chamava os pecadores? Eu me lembro que ele passou numa cidade e tinha um homem pequenino que ele disse que queria ficar na casa dele. É assim que acontece. Deus passa e chama-nos. Depois eu me lembro, meu pai pegou na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, leu em voz alta o texto que diz, quando for no fim dos tempos, vamos ser chamados também. E eu lembro como se fosse hoje. Quando o anjo tocar a trombeta, então os que morreram serão chamados junto do Senhor para viver eternamente na sua glória. E aqueles que estiverem vivos vão ser chamados a participar na glória também. E meu pai explica assim, já viste que quando Deus chama, chama sempre para algo maior? Se Jesus não tivesse chamado os discípulos, ninguém sabia, eram os pescadores da Galileia. E eles ouviram, seguiram. Se Jesus não tivesse chamado o Zaqueu, era mais um homem, um agiota que vivia da exploração dos pobres. E ele ouviu e Jesus mudou-lhe a vida. Jesus nos vai chamar no fim dos tempos para estarmos na alegria. Por que devemos ter medo dos chamamentos de Jesus? E aquilo que era uma experiência para mim horrível, tinha morrido o vizinho, de repente comecei a achar que havia outra lógica. Havia um mundo de memórias que eu tinha que interpretavam algo tão cruel que é uma criança pequena ver o vizinho estatelar-se na rua e morrer. Não. Reparem, nós cultivamos muito pouco a memória hoje. Não é? É assim, e eu já fiz a experiência a todos os níveis, hein? Desde as criancinhas até jovens universitários que estão a estudar teologia. Eu tive um aluno no 5º ano de teologia que não conhecia a história de José do Egito. Não conhecia, hein? Quando era professor na universidade. Portanto, estava a acabar um curso de teologia e nunca tinha ouvido falar de que havia um José, filho de Jacó, que tinha sido vendido pelos irmãos. E porquê? Porque não era uma pessoa religiosa? Era muito espiritual, mas nunca lhe tinha passado pelas memórias, não é? E isto pode acontecer nos dias de hoje, que nós não estimulamos uns para os outros as memórias dos acontecimentos centrais da história da salvação. A pergunta é, por que nós precisamos conhecer as histórias de Abraão, as histórias de Moisés, as histórias de Davi? Por que nós precisamos conhecer as histórias dos profetas? Por que precisamos conhecer a infância de Jesus, o seu ministério público, as histórias dos apóstolos?
Há várias funções que a memória desempenha. A primeira é porque permite a nossa fácil identificação com a vida das personagens. Uma criança de 6 anos, entende, facilmente se põe na pele de um pescador da Galileia, entende, que foi chamado, mas que não acreditava que podia pescar à luz do sol. É fácil. Todos nós temos essas dúvidas. Se me disseres assim, epá, és um casmurro, eu amo-o e faço cara feia e já não ouço nada daquilo que me disserem. Mas se me contarem que Pedro também era casmurro, eu para falar mal dos outros estou por aí e, portanto, facilmente vou olhar para a vida de Pedro e dizer como é que é possível, negou Jesus 3 vezes, ainda por cima por causa de uma criada, é que ele vai dizer que não conhecia o Senhor. Só que essas memórias têm uma finalidade, projetam-me um mundo de vivências, sem me afrontar, elas confrontam-me, porque eu posso ser Pedro, porque eu posso ser Abraão, porque eu posso ser Moisés. Põe-me nessas personagens todas. E repare a importância do contar, do repetir, do narrar essas histórias, que parecem histórias muito simples, muito distantes, mas que são histórias de todos os dias, criam um universo onde a nossa identificação torna-se possível. Segundo, elas trazem uma promessa, que exatamente nos momentos centrais da nossa vida, o efeito da palavra proclamada vai recordar aquilo que cada um de nós é. Há muitos anos atrás, no século passado, eu fui pároco aqui nos arredores de Lisboa, numa paróquia chamada Belas. Não é? Na altura a paróquia era muito grande, agora ela é bastante mais pequena. Portanto, ela apanhava o casal de São Brás, os Moinhos da Funcheira, o casal de Cambra, o casal do Bispo, apanhava a Serra da Helena, ao lado de Canessas, e depois ia até ao Algueirão, praticamente, não é? E até Pexeligais, não é? Portanto, era uma paróquia enorme. Nós tínhamos 12 lugares de culto dominical, 12 lugares com catequese organizada, não é? É assim, resolvemos fazer uma ação de rua. Era Quaresma, vamos bater à porta dos prédios novos com uma pequenina mensagem da Palavra de Deus. A única coisa que tínhamos de fazer era tocar. Se alguém nos abrisse a porta, levava-se um textozinho, não é? E entregava-se a pessoa. É assim, eram vários textos com um anúncio cristão básico, não é? Num deles contava-se a história da mulher adúltera, não é? E como Jesus disse, quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Depois, o texto era uma coisa miserável, porque era um A5 pequenino, portanto, isto dobrado assim, não é? Tinha o texto bíblico de um lado e depois tinha um convite, não é? Deus também não te condena, acredita no seu amor e no seu perdão. Eu me lembro, porque eu acompanhei os primeiros grupos para explicar como é que nós reagíamos perante os impropérios que havíamos de ouvir de alguns que não gostassem, não é? E me lembro que aí na 5ª ou 6ª casa que tínhamos batido, toda a gente recebeu até com mais simpatia do que nós pensávamos, porque depois desejávamos boa Páscoa. A pessoa ouve ler o texto, ouve depois uma frasezinha do outro lado e diz: essa mulher sou eu. E estávamos ali, o que é que a gente faz agora? E ele, olha, mas pense, Jesus não atira pedras. O que ele convida é, vai, não tornes a pecar. E tenho que vos dizer, foi dos lugares onde eu senti mais vivo que a escuta da palavra transforma a vida. Porque aquela mulher, pronto, que nos arredores de Lisboa, na altura, muita gente, digamos, desculpem, eram as amantes dos granfinos da cidade, não é? É assim, ela mudou de vida. E que mudança, entende? E tornou-se uma pessoa exemplar, alegre, feliz, por causa da promessa de Jesus. A quem muito se perdoa,
muito se ama. E ela descobriu que era muito amada por Deus e que por Ele valia a pena tudo. Por isso eu digo, a memória, contar, narrar, reavivar, porque essas histórias são as nossas histórias. Não é? Por fim, estamos a avançar. Cultivar uma escuta ativa. Eu fui aluno do Seminário Diocesano aqui em Lisboa e depois, quando acabei o currículo todo do seminário, fui ordenado padre, puseram-me de castigo. Não me deixaram sair do seminário e obrigaram-me a ser formador na mesma casa onde eu antes era formado, não é? Parecia aqueles escuteiros que se tornam chefes, eram caminheiros e tornam chefes, não é? Foi uma coisa assim muito complicada, mas nunca me esqueço. Nós convivíamos muito, na altura, com o reitor do seminário, que depois veio a ser o patriarca de Lisboa, Dom José Policarpo. E Dom José Policarpo tinha uma frase muito engraçada, dizer assim: todos nós temos um passarinho na cabeça. O problema é quando estamos convencidos que esse passarinho é o Espírito Santo. A dizer, a gente quando se convence que Deus quer uma coisa, a gente diz, é o Espírito Santo que me diz, eu tenho que ser assim, porque se não for assim, não está certo. E o próprio Deus quer aquilo que eu quero. Como é que, na escuta, nós podemos perceber se é o Espírito Santo ou se é o passarinho doido que está a falar? Como é que nós somos capazes de perceber e ter uma prática do texto bíblico para descobrir que aquilo que é a nossa intuição da fé, ou seja, aquilo que na relação com Deus verdadeiramente mostra que é uma escuta da palavra que se atualiza na minha vida hoje, ou é apenas as minhas manias a falar? Não é? Porque cada um de nós corre o risco depois de querer justificar o injustificável e, pior ainda, fundamentar com a Escritura aquilo que não passa de uma telha pessoal. A escuta das Escrituras deve ser uma escuta na fé. Chamá, que é o termo hebraico, chamai, não é? Significa também obedecer. É escutar e obedecer. Não há duas palavras, há uma só. Escutar é obedecer. E por isso São Paulo pode dizer que a fé nasce da escuta. E quem não escuta ainda não descobriu a fé. Pode ter muitas emoções religiosas, pode ser muito tocado por um certo desejo do mistério ou do romantismo do religioso, não é? Porque faz parte também da nossa tradição cultural, mas ainda não descobriu que a fé é encontro e diálogo. A vida cristã, no seu todo, é configurada pela obediência da fé. A obediência da fé, o termo grego é upakuen, está sob a escuta de, não é? É o primeiro movimento de sim a Deus que fala por meio das Escrituras. A confissão de fé em Cristo morto e ressuscitado, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, revela que o centro da fé cristã começa por ser um evento de linguagem, a pregação apostólica. Vale a pena recordar o texto. Lembro-vos, irmãos, o Evangelho que vos anunciei, que vós recebestes, no qual permaneceis firmes e pelo qual sereis salvos, se o guardardes tal como eu vos anunciei. De outro modo, teríeis acreditado em vão. Transmiti-vos, em primeiro lugar, o que eu próprio recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos,
de uma só vez, a maior parte dos quais ainda vive, enquanto alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e, a seguir, a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a mim, como a um aborto. Reparem que aqui a narrativa é uma confissão de fé, cujo efeito é a transformação radical daquele que ouve a pregação. Porque a pregação da palavra é performativa. É exatamente no ato de ler, de dizer, que nasce a fé. A fé nasce do ato de pregar. E é nesse ato que o evento da linguagem de quem anuncia a palavra e a escuta interior do destinatário se encontram. É nisto que reside a docilidade ao poder do Espírito Santo que se atualiza na escuta das Escrituras. É no Espírito Santo que se articula a letra e o espírito da revelação. Orígenes, que é um escritor dos primeiros séculos, diz assim: devemos assim ouvir, segundo o Espírito, aquilo que o mesmo Espírito diz. Porque a palavra é inspirada pelo Espírito, ela é também inspirante, instruído por Deus, como promete Jesus no capítulo 6 do Evangelho de São João. E porque exatamente nesse movimento de escuta é o momento onde o Espírito que inspirou a palavra atualiza a salvação em mim hoje, não é? É que ela permite uma inteligência profunda das Escrituras. Reparem que no episódio dos discípulos de Emaús se fala desse dinamismo, não é? Quando os discípulos, recordando o encontro com o Senhor, dizia: não nos ardia cá dentro o coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava o sentido da Escritura, dianoigo, explicar o sentido da Escritura. Este poder inspirante da ação do Espírito na vida cristã exige, por isso, a prática do discernimento de como a palavra se torna fonte da fé confessada e vivida no dia a dia do cristão. Não tem nada a ver com a Bíblia, mas deixava-vos aí um pequenino livrinho que está disponível, se alguém tiver curiosidade, que é do autor daquele painel que está na Igreja da Santíssima Trindade, no Santuário de Fátima, Marco Rupnik. Além de ser um artista, ele é também um sacerdote jesuíta e preocupa-se muito com as questões espirituais. Tem um livro que está traduzido, a tradução não é famosa, às vezes a gente tem que ler muito devagarinho, cujo título é O Discernimento. E põe exatamente este problema. Como é que eu, rezando, como é que eu, ouvindo a palavra, posso fazer o discernimento na minha vida? Ou seja, como eu passo apenas de uma escuta informativa, saber o que é que Jesus disse, quando é que disse, onde é que disse, saber o conteúdo da mensagem, para depois ser aplicada à minha vida. É claro que eu não tenho minimamente pretensões de dominar o assunto, não é? Mas é curioso o movimento que Rupnik propõe. A primeira coisa é que vale a pena cada um de nós construir a caixinha dos tesouros bíblicos e diz: houve muitos textos que nós sentimos que foram fundamentais na nossa história de fé. Cada um tem os seus, não é? E ao longo da vida, muitos desses textos vão permitindo saber que as decisões que nós tomamos quando os ouvimos e quando os aplicamos à nossa vida
gerou-nos a consciência de que era uma boa decisão, digamos, uma decisão tomada em Deus. Quais são os efeitos, digamos assim, interiores e exteriores que nos permitem dizer? São textos que geraram uma profunda paz e uma paz duradoura. Não foi apenas tranquilizar, não foi apenas sossegar, é mais do que isso. Uma paz profunda. Textos onde nós sentíamos que era quase como se fosse verdadeiramente o Jesus de Nazaré em pessoa a dizer-nos aquelas palavras, ou que então estávamos projetados até na dinâmica do Antigo Testamento e sentíamos a face com Deus que nos guiava. Vale a pena colacionar essas memórias. Que textos são esses? Como é que eu me senti? Quais são as manifestações, até psicológicas, somáticas, em que eu percebi que era de facto Deus que me falava? E o autor vai dizer: a prática da escuta e a prática da memória vão ajudar-nos imenso no discernimento. Porquê? Se eu recordar quais são os movimentos interiores que acompanham uma escuta para ela ser verdadeiramente profunda, cada vez que esses textos são proclamados, reaviva-se isso mais. Nos textos que, porventura, eu já os conheço de cor, mas que nunca me tocaram profundamente, eu vou buscar o mesmo tipo de experiência. Por que esta palavra não me toca? Por que esta palavra não produz em mim paz? Por que, porventura, esse texto estou mais preocupado em interpretá-lo do que deixar que ele fale de mim? E o autor vai concluir: a prática do discernimento à luz da palavra vai gerando em nós esta capacidade de viver o mistério vivo da palavra nos dias de hoje. E sem cairmos, se calhar, em alguns exageros, não é? Que é uma leitura demasiado indutiva daquilo que a palavra nos sugere, daquilo que a palavra inspira, nós, de facto, vamos nos sentir inspirados pela própria palavra de Deus. Porque o movimento que faz que a história passe a letra, a escritura, a livro, a Bíblia, é o mesmo que se atualiza na minha vida quando eu, ouvindo a palavra, faço agora o percurso de transpô-la para a vida. O espírito que da vida me leva à palavra é o mesmo que da palavra há de levar a vida. E vale a pena nos questionarmos disso. Se o movimento da palavra de Deus e da escuta, com este caminho que aqui vos é proposto com muita humildade, não era assim uma lição de exegese que era pedido, mas se é capaz de verdadeiramente produzir este tipo de movimento em nós. Ouvimos a abundância da palavra de Deus, semana após semana, em cada Assembleia Dominical. A nossa catequese, graças a Deus, tem sempre uma referência bíblica como momento central na transmissão da fé. Não há reunião de grupo, não é, onde nós não façamos uma leitura e nos ponhamos confrontados com aquilo que é o testemunho da palavra inspirada. O que precisamos agora é fazer o salto seguinte. Da proclamação, que é tão abundante, trabalharmos agora a escuta da palavra. Porque reparem, o movimento da proclamação, como nós víamos aqui no ponto 4, traz em si uma promessa, não é? Quando é proclamada, a palavra pode transformar a vida. É por isso que o Papa Bento XVI, na exortação apostólica pós-sinodal, a palavra do Senhor, diz que a palavra é quase como que um sacramento. E usa uma expressão que já era circulada nos meios científicos,
mas que ele consagra agora como doutrina da Igreja para o nosso tempo. A palavra realiza a graça que ela anuncia. Então, fica o problema da palavra do semeador. Se a palavra é boa e ela traz esta promessa de realizar a salvação que ela anuncia, o que é que está a passar com o terreno aqui? Está com espinhos? Está com pedras? É chão demasiado batido? Ou, pelo contrário, deixa-se rasgar como a terra lavrada para que a palavra possa frutificar e crescer? Bem, quais eram os movimentos que nós éramos propostos a fazer hoje? Primeiro, perceber a força da escuta para que a palavra realize a sua força sacramental. Dinâmicas que aqui parecem importantíssimas. A dinâmica do silêncio, exterior e interior. Não é à toa que na nossa cidade as pessoas pagam hoje em dia para fazerem coisas que às vezes até podem estragar a sua própria vida, não é? Com técnicas orientais de meditação, de relaxamento, às vezes tentar procurar as forças do invisível. É porque nós somos uma geração que não sabe fazer silêncio. Mas se vier um mestre muito estranho, entende, lá do Oriente, a dizer e agora vamos ter aqui uma mantra sagrada, a gente até paga para lá ir, entende? Mesmo que não entenda nada daquilo. E aquilo que nos é pedido é muito mais simples. Recriarmos condições aqui e agora para fazer silêncio. Exterior, esse é importante. Nós estamos sempre com os headphones. É assim, eu tenho tantas saudades do tempo em que deixei de ter telefone, não é? No período que eu tive na Itália, não é? Durante 3 anos consegui sobreviver sem telemóvel. Tinha tido e deixei de ter. Fui tão feliz. Quem queria falar comigo tinha que telefonar à noite, não é? Hoje em dia não. Nós estamos sempre contatáveis a qualquer tempo, a qualquer hora, sempre rodeados de barulho, não é? Mas esse silêncio não é apenas uma condição psicológica ou a ausência de ruído. É mais do que isso. É um silêncio ativo, é um aprender a esvaziar-se. Isso supõe uma humildade interior. Não se pode ouvir a palavra de Deus como um orgulhoso que sabe tudo. É por isso que os evangelhos, às vezes até correndo o risco de serem mal interpretados, como Jesus fosse quase antissemita, mostra tantas polêmicas de Jesus com os doutores da lei. Os doutores da lei, quem são os doutores da lei? São os biblistas do tempo. São os homens que conheciam a palavra de Deus para trás, para a frente. Eu tive várias vezes em Israel, mas uma vez tive assim muito tempo, não é? E uma das coisas que eu fiz foi percorrer quase todas as escolas de rabinos que havia em Jerusalém. Coisas incríveis. Um rabino de olhos vendados com uma dedeira. É como aquela dedeira de quem toca guitarra portuguesa, só que era uma ponta comprida. Então, olhos vendados, davam-lhe a Bíblia, tocava, ele com a outra mão apalpava mais ou menos a grossura do volume, apontava com a dedeira e começava a ler. Conhecia a Bíblia de cor. Sabia a espessura, entende, das páginas para poder saber em que livro, em que capítulo, em que versículo estava quando apontasse com a dedeira. Desculpem, técnicos, entende? Sabiam a geografia toda. E a pergunta é, e por que aqueles que eram os especialistas da palavra de Deus, no tempo de Jesus, tiveram tanta dificuldade em acolher o Messias? Porque talvez lhes faltasse esta dinâmica de esvaziar-se para poder acolher uma palavra que vem de fora. E uma palavra que vem de fora é uma palavra que recria um mundo dentro de nós. Há uns de vocês me ouviram há pouco tempo, né? Ainda no encontro da vigararia, e eu lembro uma das coisas que tenho sempre a pensar.
Na parábola dos trabalhadores da vinha, que Mateus nos conta, diz-se que um senhor tinha uma vinha e saiu muito cedo a contratar trabalhadores e ajustou 1 denário com cada um deles. No final do dia, pago 1 denário. Só que depois tinha trabalho para fazer, saiu mais tarde, encontrou gente sem fazer nada, vão trabalhar para a minha vinha e depois eu pago o que for justo. Sai ao meio-dia, sai às 3 da tarde, sai ao entardecer e quando chega a hora de pagar, paga 1 denário a todos. É assim. Se a gente não está numa atitude de escuta profunda, a gente diz, isso eu não posso aplicar na minha vida. Deus do céu, se eu contratar as pessoas e pagar a quem trabalhou 10 horas ou 8 horas, o mesmo a quem pagou só 1 hora, vou ter um motim. Pior, vão dizer que eu sou injusto. É ou não é? E eu digo, mas se tu puseres no mundo, digamos, de escuta, vais descobrir que o sentido da parábola não é uma receita que Jesus dá para a gente aplicar nos negócios dos que somos responsáveis em saber ser justos e praticar a equidade. Aquilo que Jesus está a ensinar é um outro tipo de realidade. Há um mundo onde justiça e gratuidade andam de mãos dadas. E se Deus quer salvar aqueles que são justos, que desde pequeninos nunca faltaram domingo à missa, que sempre se comprometeram com as coisas, mas se Ele quiser oferecer o céu a uma pessoa que só muito tarde se converteu, quem somos nós para dizer, estamos cá há mais tempo, temos lugar cativo, tu vais lá para trás? Esse mundo é criado por Deus. É um mundo que vem de fora. É que o mundo, tal como a gente conhece, não se rege por esses critérios. Rege por critérios de poder, de mérito, entende? De currículo. E o mundo de Deus se rege por justiça, é claro, mas também por misericórdia, por graça, por gratuidade. E aquilo que Deus realiza ultrapassa muito a nossa manipulação. Só quem se põe numa atitude de escuta é que percebe as palavras de Jesus. Que o mundo onde justiça e gratuidade podem andar de mãos dadas é um mundo criado por Deus e não o nosso mundo. Não é? Terceiro, a dinâmica da memória, a importância do recordar, do repetir, do contar, do narrar, não é? E isto é tão importante, às vezes até eu digo, o voltar a ler os textos, o voltar a pôr por palavras nossas, não é? Eu tenho conhecido gente, então quando estava em Belas, tinha muitas pessoas analfabetas que começaram a trabalhar muito cedo, não é? Sobretudo mulheres que não tiveram a possibilidade de ser escolarizadas, mas que me contavam as histórias bíblicas pelo ouvido. E contavam aquilo muito bem. Tinham apreendido o núcleo central da palavra de Deus. Mesmo sabendo que a nossa tradução litúrgica não é uma linguagem fácil, que as nossas Bíblias também não são linguagens fáceis, aprenderam a contar, a narrar, a repetir. Quarto, a experiência do discernimento. É na medida em que nós cultivamos a caixinha dos tesouros bíblicos na nossa vida, feita de memórias, de palavras que nós não temos dúvidas que foram centrais na construção da nossa vida de fé, que pouco a pouco esses textos nos vão ajudar a discernir como, nas outras situações da vida, no ritmo da escuta da palavra que uma comunidade faz, como na leitura pessoal da Bíblia, nós podemos ser tocados pelo mesmo Espírito que a inspirou e que agora a quer atualizar em nós.
Bem, da minha parte era essa a proposta. Perguntas, dúvidas? Ih, está tudo a dormir. Diga, por favor. Ok. Vamos lá ver. Palavra de Deus e Bíblia. A Bíblia está dentro da Palavra de Deus, mas a Palavra de Deus é maior que a Bíblia. Não esqueçamos isso. O Concílio Vaticano II ajudou-nos imenso, não é? Porque na Constituição dogmática Dei Verbum, sobre a Palavra de Deus, não é? Está dito exatamente isso, não é? Quando falamos de Palavra de Deus, é um Deus que se faz palavra, um Deus que se revela e que se dá a conhecer. E a Dei Verbum fala das três grandes dinâmicas, não é? Da Palavra de Deus. Palavra de Deus na criação, e aqui a criação não é o momento original, é no mundo, na natureza, na vida dos homens, na busca de justiça, na evolução da história. Ou seja, eu tento saber as notícias porque acredito que nos acontecimentos do mundo Deus me fala também. Não é só na Bíblia que Deus me fala. Fala-me porque não há um mundo fora de Deus. Este mundo está dentro de Deus, porque é obra de Deus, não é? E mesmo que a gente estrague muito e que o pecado crie muita confusão, o mundo não foi, expulso do paraíso, está a ver? Ou seja, não ficou assim fora de Deus, tipo Deus trancado no céu e a gente no mundo à parte. Não. Tudo está sob o olhar de misericórdia e sob a soberania de Deus. Depois fala da palavra de Deus e Escritura, ou seja, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, o texto bíblico, não é? É palavra. E palavra normativa, ou seja, nós recebemos esta palavra porque ela contém tudo aquilo que Deus considera importante para a nossa salvação. Mas o Concílio vem resolver o problema que é a verdade da Sagrada Escritura é uma verdade não pela coincidência entre a ideia e o objeto, não é? Mas exatamente porque ela procede do próprio Deus para a salvação dos homens. É assim que é muito importante no ato interpretativo nós não confundirmos dados culturais, compreensões do mundo, não é? Com aquilo que é a verdade para a salvação. O Salmo 18, não é? Diz que o sol nasce numa ponta do horizonte e vai caminhando, entende? Como um atleta até a outro ponto do horizonte. Sabe que uma interpretação literal disso pode valer o processo de Galileu. Mas o que o Salmo quer dizer não é cosmologia. O que ele quer dizer é que, tal como o universo manifesta a ordem, assim o homem também descobre o sentido da sua vida em Deus. Quando se absolutizou uma imagem cultural que é situada, nós ainda continuamos a falar pôr do sol e nascer do sol, não é? E sabemos que o sol nem nasce nem se põe. Nós aqui andamos a girar. Mas é muito complicado dizer quando houver uma tangente entre a rotação da Terra e os raios solares, são 7:30 da manhã. Pronto, isso é muito complicado. Então é melhor dizer o sol nasce às 7:30. Não confundir. Por fim, a Dei Verbum fala-nos também sobre a palavra de Deus viva na Igreja. Fala sobre o magistério do Santo Padre e dos bispos. Fala depois da graça do Espírito que atua na comunidade cristã, o ministério do ensino, do sacerdote, do diácono, o magistério do ensino do catequista, a ação do Espírito Santo que vivifica esta palavra hoje. Pronto. A palavra de Deus é muito maior do que a Bíblia, está bem? Segundo,
nós não podemos negar que há coisas que só a Bíblia nos trouxe. E isto faz parte da história da evolução do mundo. Por exemplo, a Bíblia nos trouxe uma dimensão que, por exemplo, no Império Romano ainda não era assumido. No Império Romano, uma pessoa que fosse rica vivia de rendimentos. E uma pessoa que não fosse rica trabalhava todos os dias para comer. Não havia dias de pausa. Quem é que inventou uma semana de 7 dias com a obrigação de descansar num deles? Foi a Bíblia. E a gente diz, serve-se de um preceito, observar o sábado do descanso, para educar para uma dimensão humanista fundamental. O trabalho é importante na vida das pessoas, mas as pessoas não vivem para trabalhar. O trabalho é muito importante, realiza-nos, mostra que nós somos participantes na construção do mundo. Mas viver só para o trabalho é, digamos, degradar a pessoa humana. E por isso a Bíblia diz, para um dia ao menos um dia, entende? Para teres tempo de contemplar isto tudo. E eu digo, é um progresso ou não é? Mas a dignidade da vida humana, nós ainda não tiramos as consequências todas daquilo que, sobretudo, o Senhor Jesus nos ensina sobre a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana continua nos dias de hoje. Olhem o nosso enquadramento legislativo, olhem os debates que se preparam aí no nosso Parlamento com a votação de leis para a eutanásia, não é? Ainda não é uma conquista fundamental, não é? Porquê? Porque significa que a vida humana ainda pode estar subordinada a interesses económicos, a lutas de poder, não é? Que a vida humana ainda vale muito pouco em África e se calhar na periferia de Lisboa vale menos do que na cidade, entende? E que no interior do país vale menos uma vida humana do que vale para quem vive no litoral, porque lá nem precisamos ter muitos hospitais nem muitas coisas, entende? Porque em 2 horas se pode chegar a qualquer capital distrito, não é? Bem, a vida ainda não está bem assumida, que uma pessoa vale tanto como 1 milhão. Terceiro, o sentido da igualdade entre os seres humanos. É assim, o cristianismo começa numa altura em que havia escravatura, que havia desigualdades gritantes entre as pessoas. É claro, São Paulo não diz que é proibido ter escravos, não é? Mas vem recordar que quem tem um escravo deve olhar para ele como um irmão. É claro, nós não podemos fingir que somos todos iguaizinhos, porque é respeitar as diferenças que fazem parte da vida. Há gente mais rica, gente mais pobre, há gente mais culta e menos culta. Mas olhar para o outro como um irmão, com a mesma dignidade, com a mesma vocação, obriga a eu repensar critérios de justiça na distribuição dos bens, pensar se não há uma hipoteca social até sobre a minha propriedade enquanto o meu irmão tiver fome. Quando estão mexendo no nosso bolso, aí a gente perde as eleições sempre, não é? Porque dizer que nós temos que ajudar os mais pobres, isso nunca granjeia muitos votos, a não ser da parte dos pobres que vão pensar que vão receber mais. Mas quem tem que contribuir, ninguém quer. E eu digo, isto é importante. Terceiro, mesmo noções como democracia, entende? Eu sei que a Igreja teve muita dificuldade de reconhecer, digamos assim, sobretudo no período do liberalismo, a palavra democracia. Só é possível termos chegado a esta noção pelaquilo que o cristianismo fez no Ocidente. E nós vemos como, infelizmente, outras zonas do globo que não tiveram a experiência cristã têm mais dificuldade em articular um poder participativo, não é? Do que o Ocidente, com uma certa matriz cristã, tem de respeito da pessoa humana e respeito do outro. Pode-me dizer, mas isso foi feito não só pelo cristianismo, foi feito muito pela crítica
digamos, desde o Iluminismo para cá. Apesar de tudo, a matriz cristã é que valorizou até esta atitude crítica, entende? E permite uma síntese admirável. E eu digo, palavra de Deus, acho que de facto influiu profundamente a nossa vida. Por fim, interpretar a nossa cultura. É muito difícil, entende, alguém conhecer bem, sobretudo aqui o Ocidente, sem conhecer os grandes modelos bíblicos que passam, não é? Há zonas do país onde, para se dizer que uma pessoa está a trair a outra, é um Judas, não é? É assim, supõe o mínimo conhecimento de um relato evangélico onde Judas vai atraiçoar Jesus. Até coisas tão simples na nossa língua, como, por exemplo, a palavra fonte, um sinónimo na língua portuguesa, uma expressão é olhos d'água, que há várias zonas do país que têm esse nome, não é? E há sempre lá uma nascente. Isso é uma expressão tirada, decalcada da Bíblia, não é? Onde a palavra fonte se diz olhos d'água, não é? É curioso, porquê? Mostra que até para conhecer a língua, a cultura, a história, nós precisamos de conhecer um bocadinho como é que a palavra de Deus foi vivida, não é? Eu acho que hoje nós temos mais ignorância disso. Culturalmente as pessoas estão mais longe desses modelos bíblicos, não é? O que faz com que muitas vezes uma comunidade que não conhece, uma sociedade, não vou falar comunidade, confundo com a comunidade cristã, uma sociedade que não conhece as matrizes da sua história, perde muito da sua identidade, não é? Neste sentido, eu acho que a palavra continua a ter muita atualidade. E a Bíblia, nesse aspecto, como é o livro mais impresso até os dias de hoje. É o livro mais traduzido ainda nos dias de hoje, ou seja, nenhum outro livro teve tantas traduções, tantas impressões, não é? Como a Bíblia. Mostra bem que é difícil compreender o mundo de hoje se a gente não compreender todo o esforço que existe em levar a palavra de Deus a tantas culturas diferentes. Não é? Dá bem? Uma vez que começou também com os salmos logo no início, há uma coisa que eu tenho dúvida quando vou ler o livro dos salmos. Às vezes, por exemplo, aquilo começa por o Salmo 1, o Salmo 2 e por aí afora. Mas a dada altura começa a ser, por exemplo, eu quero ler o 155, por exemplo, e aparece-me 155 entre parênteses 156, ou 154 entre parênteses 155, afinal qual é o 155? Vamos lá ver. É assim. Aí tem um problema que tem a ver a transmissão do cânone, não é? É uma coisa um bocadinho mais simples, mas pronto. Vocês sabem que ao tempo de Jesus circulavam duas Bíblias do Antigo Testamento. Havia uma Bíblia escrita em hebraico, que já ninguém falava hebraico no tempo de Jesus, mas sabiam ler, os rabinos, lia-se na sinagoga, era a língua litúrgica. Portanto, no tempo de Jesus estavam como as pessoas mais antigas, eu ainda me lembro disso, não é? Quando a gente ia à igreja, ouvia rezar em latim. A gente não percebia nada de latim, entende? Quando muito aprendíamos a decorar coisas, não é? Dominus vobiscum e com spiritu tuo. Sabia lá o que é com spiritu tuo, não é? É assim. Mas a gente tinha que repetir aquelas fórmulas. E, portanto, havia uma Bíblia hebraica e havia uma Bíblia grega. Esta Bíblia grega era chamada a Bíblia dos 70. No século II a.C., surge nas comunidades à volta do Mediterrâneo, porque já não falavam hebraico, também não falavam aramaico, eles falavam grego, então traduziram do hebraico para o grego, não é? O Antigo Testamento, século II a.C., é? Muito antes de Jesus. O que é que acontece? Nessa chamada Bíblia dos 70,
não temos apenas os livros hebraicos, temos mais alguns livros, não é? Temos o livro da sabedoria, não é? Temos partes acrescentadas. Alguns livros não são exatamente igual numa e na outra. Os oráculos estão deslocados do sítio. O que acontece é que nós vemos que no período de formação do Novo Testamento, os dois textos circulavam indistintamente. Ou seja, havia a Bíblia dos 70 e havia a Bíblia hebraica. E as comunidades liam ora um, ora outro, consoante estivessem na Palestina, consoante não estivessem na Palestina. Na Palestina ainda havia alguns que tinham aprendido hebraico por causa da liturgia judaica, outros só sabiam ler em grego. Ora, na Bíblia dos 70 há uma dificuldade de numeração a partir do Salmo 18. A gente pega no Salmo 18, não é? Vai aqui à procura no texto bíblico e diz: o Salmo 18 tem um problema, é que muda de tema a meio do Salmo. Desculpem, eu já vou pegar aqui. O Salmo 18 está muito bem, não é? E muda de tema. Então fica um 18a, um 18b. Só que depois a mesma coisa acontece também, mais à frente, a partir do Salmo 8, 9, não é? Em que são divididos de forma diferente. O facto de haver uma divisão dos Salmos, não é? Fez com que, na língua hebraica, os Salmos tivessem, em relação à Bíblia grega, uma diferença numérica. Se nós abrirmos aqui no Salmo 9 e 10, vamos perceber que esses salmos já não estão repartidos da mesma forma. Há um poema que é cortado a meio, no Salmo 9, e que na Bíblia hebraica era cortado no 10, e que depois, na Bíblia grega, não fez essa separação. E isso faz com que nós andemos sempre com uma diferença de um, não é? Não vai assim até ao fim. Chegamos ao Salmo 130 e poucos e volta a acertar a numeração. Ambas as Bíblias, Salmo 147, Salmo 147. Chegamos à numeração. Qual é o problema? A edição dos 70, não é? Faz avançar, porque divide os salmos de uma forma diferente. A edição hebraica tinha outra. Quando nós hoje pegamos numa Bíblia, como a Bíblia de Jerusalém, como a Bíblia dos Capuchinhos, os textos foram traduzidos numa Bíblia hebraica, não é? E, portanto, sabemos que é uma Bíblia hebraica. E sabemos que sempre que procurarmos aqui, o número que importa conhecer é o número da Bíblia hebraica. Mas, na liturgia, e, portanto, no lecionário que a gente tem aqui no altar, a Bíblia que está ali de base é a Bíblia dos 70, que depois foi traduzida para dar a Versos Latina, que depois deu uma Vulgata. A Vulgata é o texto latino oficial da Igreja, não é? E é por isso que nos documentos oficiais da liturgia cita-se a partir da numeração grega, enquanto que os textos críticos das traduções citam a partir da tradução hebraica, não é? É por isso que a gente sabe, anda ali com a diferença de um, entende? Mas tem a ver com a divisão dos salmos, não é? Como o Salmo 9 foi dividido de forma diferente, na tradução grega e na tradução latina, há ali uma diferença do salmo, do número. Depois, no final, reencontra-se, não é? Se reparar, as coisas em relação aos mandamentos não são diferentes. Quantos são os mandamentos da lei de Deus? Vai ler no livro do Êxodo e vai ler no livro do Deuteronômio. São 10 mandamentos nos dois sítios, mas os mandamentos não são iguais na forma como estão divididos, não é? São 10 mandamentos, só que a forma como a gente os divide numa versão e na outra também não são iguais.
Repare que a nossa noção de organização e divisão é uma noção muito mais recente. A Bíblia terá sido colocada em capítulos nos primeiros séculos da nossa era, e os versículos são do século XVII, quando os piratas andavam aí a atacar os barcos dos portugueses, né, que iam buscar ouro ao Brasil próprio. É só nessa altura que temos versículos. O que significa que a numeração, entende, não foi uma coisa tão antiga e tão estruturada pelos próprios autores. Aliás, como sabem, a noção de capítulo corresponde à noção de coluna, porque se escrevia em pergaminhos, não é? E escrevia-se em colunas. E isso não é uma coisa tão fundamental. Mas a diferença tem a ver, basicamente, com os problemas de edições. Outro problema, e isso sim é que pode trazer dificuldades, há algumas versões inglesas, não é? Que nos salmos mudaram a numeração dentro do salmo. Porque muitos salmos começam com o versículo primeiro a dizer de David. Aquilo não faz parte da oração. O meu coração vibra com uma ideia feliz. Então, o meu coração vibra com uma ideia feliz é o versículo 2, não é? Da Bíblia hebraica. Algumas edições americanas dizem que é o versículo 1 da versão corrente. E isso depois torna-se mais complicado. Se a pessoa perceber qual foi a opção de quem editou, depois consegue-se encontrar lá dentro. Vamos jantar? Vamos lá então. Vamos só rezar, pedindo ao Senhor que nos dê um coração de escuta. E é por isso que Jesus nos pede que a gente não se perca com muitas palavras, não é? Mas que na oração que Ele nos ensina, nos coloca numa atitude de filhos que ouvem o Pai. Digamos numa só voz: Pai nosso, Reina o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, boa noite a todos e que a palavra de Deus seja escutada no coração. Está bem? Obrigado, Senhor.